pessoal, meu nome é Romero, eu sou técnico do Laboratório de Materiais de Construção e de Mecânica dos Solos, aqui do IF Sertão, Campus Petrolina, e em tempos de pandemia devido ao Covid-19, estamos aqui realizando videoaulas sobre os ensaios de materiais de construção. A nossa aula de hoje é sobre a moldagem de corpos de prova de concreto, moldagem e cura. A moldagem de corpo de prova, você tem que estar bem atento na questão da norma referente a este ensaio. Por quê? Porque ela vai depender do formato da tua forma que você vai utilizar. No nosso caso aqui vai ser um cilindro, forma cilíndrica do tamanho 10 por 20. Então, conforme a forma que a gente utiliza, ela tem um processo de moldagem diferente. Então, fiquem atentos a isso. Se você vai moldar um corpo de prova de formatos diferentes desse que a gente vai fazer hoje, então a forma na qual você deve moldar, ela é um pouco diferente, tá? Então, recapitulando, nós vamos moldar aqui uma forma cilíndrica do tamanho 10 por 20. Então, esse procedimento é para esse tipo de forma, tá? Então, um outro detalhe que a gente tem que estar atento é o local de moldagem, tá? Ele deve ser em um local plano e rígido e de preferência com sombra, um local sombreado. Se no seu local de moldagem não é sombreado, então você deve fazer com que esse corpo de prova, esse molde, ele obtenha sombra, tá? Coloque uma madeira, coloque algum material sobre ele para fazer um sombreamento após a moldagem, tá? Então, outro detalhe, após a moldagem, esse corpo de prova, essa forma cilíndrica, deve ficar em repouso ali no mesmo local que foi moldado por 24 horas, para só depois ser desmoldado e assim levado para início de cura, seja no tanque com água ou em câmara úmida, certo? Então eu vou chamar nosso estagiário Gabriel e vai moldar um corpo de prova aqui para a gente ver como é feito esse processo. Ok, Gabriel vai começar a moldar nosso corpo de prova, lembrando que o cilindro, a forma cilíndrica 10 por 20 já está num local plano e rígido, como se deve ser feito, e sombreado, estamos dentro do laboratório. Então o Gabriel vai colocar a primeira camada, que deve preencher aí metade do cilindro, aproximadamente 10 centímetros de altura. Está colocando o concreto. Após colocar essa primeira camada, ele vai pegar a haste de adensamento e vai aplicar 12 golpes. Penetrando toda a camada, mas evitando aplicar golpes na base. Após os 12 golpes, ele vai provocar vibrações na forma para acontecer um melhor adensamento do concreto dentro do corpo de prova. Ok, tá bom. Vai colocar a segunda camada, preenchendo completamente o corpo de prova, até fazendo um certo cálculozinho, colocando uma certa sobra sobre o topo da forma, para que quando ele aplique os 12 golpes não falte o material. Então ele vai aplicar agora mais 12 golpes, penetrando toda essa segunda camada, mas evitando que penetre muito a camada anterior. Aplicados os 12 golpes, ele pode pegar a colher de pedreiro, vai aplicar golpes laterais a fim de dar uma vibração e melhor adensar esse concreto também. E em seguida vai fazer o nivelamento. Nivelamento e rasamento do topo do corpo de prova. Ok, pessoal, então, nosso Gabriel já moldou aqui nosso corpo de prova, tá? Eu quero relembrar aqui um detalhe que eu esqueci de falar no início, Esse corpo de prova, essa forma, tem que estar já untada de óleo, tá? Um óleo ou algum desmoldante que você tenha, certo? Para que esse óleo venha facilitar nossa desmoldagem após as 24 horas da moldagem, certo? Tá, então, pessoal, moldado o corpo de prova,
né, feito o seu rasamento, o seu nivelamento do topo, como vocês viram o Gabriel fazendo, vem a fase em que eu devo estar colocando etiqueta nesse corpo de prova, registrando que corpo de prova é esse, qual concreto, né, que você usou para moldar, aonde que ele vai ser aplicado, né, em qual peça, se é numa viga, se é num pilar, X ou Y. Você deve colocar também hora, data que foi moldado, tá? Para identificar bem o teu corpo de prova, para ele, depois das 24 horas de repouso, ir lá para o tanque, né, onde vai ser feita a cura, ou na câmara úmida, onde ele só vai ser retirado dali quando chegar o momento dele ser rompido, né, e por ensaio de ruptura do corpo de prova, certo? Então, também um outro detalhe que é importante citar é, se esse corpo de prova precisar, após a desmoldagem, ser transportado para um local de cura, esse transporte tem que ser feito de maneira adequada. Você tem que colocar esse corpo de prova com cuidado numa caixa, num recipiente que esteja preenchido por serragem de madeira, né, ou por areia úmida, para você evitar atrito nesse transporte, ok? Então é isso, assim a gente conclui o ensaio de moldagem de corpos de prova.